Falava agora sobre os números do PISA, a gente segue falando então sobre os desafios da educação aqui no Brasil. O que é possível fazer para o país avançar nessa área? O nosso convidado é o ex-ministro da Educação, deputado federal pelo União Brasil, Mendonça Filho. Tudo bem, deputado? Como sempre, uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, prazer nosso. Bom, deputado, o senhor já esteve no Ministério da Educação, conhece bem a máquina pública, inclusive uma vez entrevistando um representante da ABRINC, né, Associação dos Direitos das Crianças, ele me deu a seguinte resposta quando perguntado sobre a educação: o que já era ruim antes da pandemia ficou ainda pior. Bom, o passado, como o próprio termo já diz, ficou para trás. O que é possível pensar aqui para frente, ministro, para melhorar esses números da educação no Brasil que parece que não melhoram? Realmente lamentável, né? Um quadro muito triste, né? Muito difícil de você encarar, porque a realidade limita e muitas vezes inviabiliza, do ponto de vista de futuro, a vida de milhões de brasileiros, crianças e jovens. Então, qualquer nação do mundo, para prosperar e gerar oportunidade para o seu povo, precisa de educação. E a gente precisa pensar a educação de forma integrada, desde a educação infantil, onde os primeiros estímulos funcionam para as crianças, a alfabetização, que é outro flagelo. A gente estava há pouco assistindo aí as notícias com relação ao PISA, mas a alfabetização no Brasil é realmente uma tragédia social de grande escala. Mais de 50% das crianças no terceiro fundamental não sabem ler e escrever adequadamente, e isso é um de etapas com deficiências que vão se, vamos assim, acumulando até a chegada do ensino médio. Então, é realmente algo que a gente precisa tratar, desde o acesso à educação infantil, passando pela alfabetização, que precisamos resolver a questão da alfabetização no Brasil. O fundamental, houve, de fato, evolução nos últimos tempos, mas a gente precisa melhorar no fundamental nos anos iniciais e finais, e o ensino médio, que é também um outro grande problema para a juventude brasileira. O ensino médio antigo não dialogava com jovens, ele era inflexível, dava pouco protagonismo na definição dos itinerários formativos, não tinha conexão com a educação técnica, que gera empregabilidade e melhora a renda dos jovens. Felizmente tivemos o novo ensino médio, agora o governo atual quer meio que retroceder e voltar ao passado. Eu acho que vamos segurar no Congresso e no diálogo com o próprio Ministério da Educação. Então a agenda é bem conhecida: alfabetização, cuidar das crianças desde a infância, reforçar a atenção no fundamental e mudar o modelo do ensino médio. E com foco principalmente numa base curricular que atenda às necessidades de objetivos de aprendizagens para os jovens e para as crianças, e ao mesmo tempo reforcem justamente aqueles componentes de aprendizagem que são fundamentais, como português, como uma língua estrangeira e principalmente matemática, que viabiliza, que garante o chamado raciocínio lógico para as crianças e jovens do Brasil, e investir forte na formação de professores. Sem professores bons, jamais a gente vai ter uma educação de boa qualidade. Deputado Mendonça Filho, chamo a Dora Kramer, nossos comentaristas também participam dessa nossa conversa. Dora. Boa noite, deputado. Tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, Lu. Olha só. Prazer, Dora. Prazer te ver. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha, qual é a sua avaliação, o senhor citou o ensino médio, sobre esse programa que o governo vai lançar, pretende lançar, de poupança e concessão de bolsas para estudantes do ensino médio para combater a evasão escolar. Eu acho que ele tem um objetivo nobre, importante. Quer dizer, o alvo, o ataque da questão da evasão, ele está correto. Agora, não é a única causa da evasão e das mazelas do ensino médio brasileiro. A gente precisa tornar o ensino médio mais atrativo para os jovens, porque quando você impõe 13 disciplinas obrigatórias, se o jovem vai fazer curso na área de humanas, no seu itinerário formativo, ou na área de exatas, para uma engenharia possivelmente a mesma coisa, evidentemente que você já está
colocando uma barreira para o jovem. Então, a lógica do novo ensino médio, que é da flexibilização curricular, adicionando essa questão da poupança para reter o jovem, eu acho que podem ir na direção correta e vão na direção correta. Eu acho que é um projeto que tem sentido, mas ele não se basta por si só. Deputado, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Deputado Mendonça, um prazer falar com o senhor, muito boa noite. A minha pergunta, deputado, é em relação à comparação que se faz com os países da OCDE. Na reportagem, há pouco a gente via essa comparação sendo feita novamente, né, em relação ao aprendizado de matemática, por exemplo. Mas nos países da OCDE, a gente tem uma proporção de valores que são investidos na educação básica e no ensino superior na mesma proporção. O mesmo valor que vai para o ensino básico, vai para o ensino superior. Essa é a média dos países da OCDE. No Brasil, essa proporção é de metade. A metade do valor que se dá no ensino superior vai para o ensino básico. A gente não tem que aqui no Brasil começar a valorizar esse ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, no ensino público, né, para que esses jovens tenham condição de melhorar, inclusive depois com a possibilidade de ingressar no ensino superior de mais qualidade? Sem dúvida, Nelson, você está certo. O Brasil inverteu a prioridade com relação ao foco no investimento da educação. A gente investe cerca de 6% do PIB em educação, que é um investimento superior à média dos países membros da OCDE. Muitos países latino-americanos que têm uma educação de melhor qualidade do que nós têm um investimento até aquém da do Brasil, ou um pouco abaixo. Então, e isso mostra claramente que não se resolve a educação tão somente ou exclusivamente com mais investimento. É evidente que eu defendo mais investimento em educação, mas a gente tem que focar a qualidade de investimento. E foco na educação básica, né? Aquilo que eu disse há pouco. Focar na educação infantil, numa boa alfabetização. Uma criança alfabetizada adequadamente, ela vai ter outro desempenho ao longo das outras etapas, o ensino fundamental, anos iniciais, finais, até o médio. Quando ela tem deficiência na alfabetização, muitas vezes a criança pensa que a dificuldade é dela, mas é do sistema, e isso tem que se, vamos assim, viabilizar também com estrutura educacional adequada, com professores qualificados e preparados, ou seja, com toda a rede de apoio para que a educação do Brasil possa evoluir de forma satisfatória. A educação na Coreia do Sul, nos anos 50, 60, era inferior à do Brasil. Hoje é um país desenvolvido, porque focaram de forma adequada. Então a gente precisa celebrar, ou pelo menos pactuar a nível nacional, um pacto em torno da educação, envolvendo municípios, estados e o governo federal e sociedade, sobretudo, para que a gente possa dar um salto de qualidade. Do contrário, o Brasil vai ficar sempre, infelizmente, nesse patamar vergonhoso com relação aos indicadores que foram divulgados nesse último PISA que tivemos conhecimento no dia de hoje. Deputado, só mais uma questão. A gente sabe que a educação não está isolada do conjunto da sociedade e de outros fatores sociais. Do PISA, há uma indicação que 1 em cada 10 crianças ou 1 em cada 10 estudantes brasileiros não se sente seguro na sala de aula. E também os alunos que usam mais celular têm desempenho pior nessa prova. De que forma essas questões meio que laterais interferem na educação também? Eu acho que todo o ambiente, né? O mundo todo, por exemplo, há muito tempo pratica a educação em tempo integral. Boa parte da insegurança das crianças é a vulnerabilidade também do acesso à rua com facilidade. A educação tem que se transformar num ambiente de proteção às crianças e jovens. Então, eu defendo há muito tempo, e praticamos isso em Pernambuco, uma política nacional de educação em tempo integral. Quando você vai para a Europa, os Estados Unidos e fala em educação integral, aquilo é comum, é o normal das redes públicas de educação. Então, a gente tem que evoluir e, evidentemente, esses aspectos que você mencionou de acesso a celular, de dispersão de atenção, dificulta a aprendizagem e dificulta que a gente possa avançar em termos de qualidade na área da educação. Deputado Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Como sempre, muito bom receber o senhor por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Grato, boa noite para todos. Obrigado.